Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, um cenário um pouco improvisado, como vocês já notaram, mas a informação tem prioridade aqui no nosso canal. Eu quero conversar com vocês sobre 3 assuntos importantes. O primeiro deles, Cuéllar no time de amanhã. Mano Menezes fez um teste importante e pode ter o jogador já como titular, mas tem um detalhe. Calma que eu já vou te trazer. Nós vamos falar ainda sobre os 10 anos do Grenal do 5-0. Gente, o que a gente tira desses 10 anos? O Grenal do 5-0, ele marcou o início de glórias para o Grêmio. Mas também nesses 10 anos nós tivemos situações complicadas no mínimo, né? No mínimo. Mas já a gente vai falar sobre isso. E nós vamos falar ainda sobre Roger Guedes. Porque tem uma atualização importante. Virou uma novela mexicana. E é uma novela mexicana que, vamos lá, parece que a gente deu um passo para trás nessa história aí. Vamos falar sobre isso já. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Gurizada, vamos começar falando sobre o jogo de amanhã, a partida contra o Sport, às 8h30 da noite, na nossa arena. Um jogo super importante. O Grêmio precisa vencer o Sport, porque, vamos lá, embora que o Grêmio, mesmo com uma derrota, o Grêmio não entre na zona de rebaixamento, perder para o Sport, que ainda pena no Campeonato Brasileiro, uma equipe fraquíssima, tá certo? Que o Sport, Diogo, conseguiu um empate, conseguiu não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, é o Sport, continua sendo o Sport. Continua sendo o Sport. E o Grêmio continua sendo o Grêmio. Então não vamos nos enganar e não vamos aceitar de jeito nenhum que o Grêmio tenha a mínima chance de perder para o Sport. Aí sim, se a gente começar a entender que é normal o Grêmio empatar ou perder com o Sport dentro da nossa casa, aí a gente já largou. O que não é o caso. Não é verdade? Não é o caso. Então assim, eu não acredito em nada menos que uma vitória amanhã contra o Sport na nossa arena, diante do nosso torcedor, com uma festa maravilhosa mais uma vez, que a nova gestão da arena está propondo à torcida. Então, vamos falar do time, porque essa é a grande situação deste momento. E nós poderemos ter uma novidade, Cuéllar. O Mano Menezes vem treinando Cuéllar no meio-campo ao lado do Dodi. Muito pela situação do Villasanti, Diogo? Sim, pela situação do Villasanti também, porque caso contrário, o Dodi sobraria dessa equipe, né? Então ficaria Cuéllar e o Villasanti. Mas como o Villasanti vem sentindo dores no pubis e ele precisa intercalar partidas, isso foi o próprio Mano que disse em coletiva, o Cuéllar foi testado ao lado do Dodi. Diogo, então o Cuéllar vai ser o titular do jogo de amanhã. Eu não coloco como tendência, e não é essa a informação também. A possibilidade do Cuéllar atuar ao lado do Dodi é muito mais para um segundo tempo do que justamente para sair de titular. Eu não acredito no Cuéllar saindo já de titular pelo tempo que ele ficou parado, tá? E pela sua condição física, porque quando a gente questiona, como é que tá a situação do Cuéllar? O Cuéllar já tá 100%? O Cuéllar já tá... Não, o Cuéllar ainda não tá 100%. O Cuéllar ainda tá lutando e tal, já evoluiu bastante, mas ainda não tá no mesmo que os outros. Então, assim, por isso eu não acredito que o Cuéllar já saia como titular. A gente precisa, por mais que seja lamentável a situação, o Grêmio tá pingando lá 1.500.000, 2 milhões, sei lá, 1 milhão e pouco pro Cuéllar todo dia 5, a gente precisa entender também que se a gente começar a colocar o Cuéllar sem estar recuperado plenamente, a gente vai perder o Cuéllar por muito mais tempo. E como a gente precisa resolver essa situação, se colocar ele aos poucos vai resolver a situação do Cuéllar, então tá, então não tem outra saída. É muito mais fácil e muito melhor eu colocar o Cuéllar 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos na outra e ele ir evoluindo do que a gente tocar o Cuéllar em 2 tempos ou 1 tempo e metade de outro e perder o Cuéllar por mais 2, 3 meses. E, infelizmente, lamentavelmente, é a nossa situação agora. Então, não tem outra saída, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. O restante do time não tem muita novidade, não, tá? A gente pode pensar no Volpi, Camilo, a estreia do Balbuena ao lado do Wagner Leonardo, tendo o Marlon, o Dodi e Villasanti, e aí no segundo tempo, grande possibilidade do Cuéllar, né? Tendo ali mais à frente o Riquelme, que tá jogando bola pra caramba,
Kik, Alisson e o Bright White ali na frente. O Bright White treinou ontem mais uma vez. Tá certo que ainda é dúvida, vamos botar um asterisco ali por conta das dores que ele vem sentindo no pé. Possibilidade do Carlos Vinícius? Existe, claro, não dá para descartar, mas ela é remota, porque o Bright White treinou ontem normalmente e a princípio está confirmado para a partida de amanhã como titular. Tá certo? Vamos avançar na pauta? Vamos falar sobre outra situação importante? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, né? Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, tua participação aqui no canal é fundamental. Quero saber se tu concorda comigo, comenta aqui embaixo. Não tô falando sozinho, não. Eu falo pra vocês e vocês falam comigo. É assim que a gente funciona aqui. Gurizada, 10 anos. 10 anos daquele Grenal do 5-0. A nossa arena lotada, pulsante como sempre, e a gente foi lá e fez 5 em cima do rival. Aquele Grenal do 5-0, lá em 2015, aquilo ali marcou o início do que viria pela frente com vitórias na Copa do Brasil, com título da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Gauchão, né? Aquela hegemonia que a gente construiu. Mas o que a gente tira de proveito disso tudo? O que a gente consegue tirar dessa nossa história? Aquilo ali marcou o início de um Grêmio que tinha dinheiro, de um Grêmio superavitário, de um Grêmio que tinha investimentos. O Grêmio tinha tanta grana naquela época, gente, que o Romildo fazia investimentos para o Grêmio. Para vocês terem uma noção de quanta grana a gente tinha. Só que o que aconteceu ali? A direção foi se perdendo, a direção não deu tanta bola para a base, né? A base dava bons frutos, vamos vender, vendia por qualquer troco. Começaram a pensar nos experientes, né? Nos cascudos, muito dinheiro jogado fora. E a conta chegou em 2020, 2021. Ali a conta chegou, né? A banca paga e recebe. E o saldo de uma gestão ineficiente, incompetente, chegou duramente para o Grêmio com o rebaixamento. Então vejam que esses 10 anos, eles foram montanha-russa para o torcedor, né? Porque desde então, o Grêmio tenta se reerguer, o Grêmio tenta se remontar no futebol, tenta e não consegue. E não consegue. Agora a gente tem uma expectativa de uma nova gestão, de uma injeção de dinheiro, que a gente precisa colocar aqui muito bem claro, porque a gente precisa de gestão, mas a gente vai precisar de injeção de dinheiro para poder começar. A gente não tem dinheiro para começar. O futebol ele inflacionou de uma forma assustadora, inclusive. E o Grêmio, para recomeçar, para se reestruturar, não vai começar do zero. O Grêmio vai precisar de alguém que coloque dinheiro. E é essa a nossa expectativa do Marcelo, além da gestão. Claro, a gestão é tudo. Além da gestão. Com gestão consegue? Eu acho que consegue. Mas demora muito mais tempo. Tu tendo a injeção de dinheiro, aí é outra história. Aí a coisa vai, né, vai mais rápido. Mas assim, esses últimos 10 anos foram uma montanha-russa para o torcedor. E esse Grenal do 5-0, ele não é só a flauta em cima do Colorado, que tem que ser feita, tá? Pega o teu amiguinho colorado aí e casca nele hoje. Mas não é só a flauta. A gente precisa analisar os últimos 10 anos, porque foi uma montanha-russa de sentimentos e emoções, né? Foi uma montanha-russa, literalmente. Então, comemora, torcedor. Comemora, mas reflita. Reflita, porque o torcedor também faz parte dessa história e a gente tem que lutar para fazer parte. Quando diz, o torcedor não, tem que se meter sim, o torcedor tem que vaiar sim, o torcedor tem que elogiar sim, o torcedor apoia, o torcedor compra camisa, o torcedor compra qualquer... O time tá numa nhaca desgraçada, o torcedor tá lá, seja 2, 3, seja quem acredita, o torcedor tá lá dentro da arena apoiando. O Grêmio jogou lá, o torcedor tava lá. O Grêmio jogou lá em Curitiba, o torcedor tava lá. Jogou em Caxias, o torcedor tava lá. O torcedor é sim o maior dono do clube, tá? Pra gente encerrar, Roger Guedes. Gente, a história Roger Guedes, eu diria pra vocês que ela deu um passo pra trás. Por quê? Porque pro Roger Guedes vir pro Grêmio, né, pra essa negociação ter um avanço mais
prático, vamos dizer assim, o Al Rayyan quer contratar alguém para o lugar do jogador. E o jogador que o Al Rayyan estava querendo contratar era o Brian Rodrigues. Ou quer contratar, enfim. É o Brian Rodrigues. Está no América do México. Só que tem um ponto nessa história. O jogador não quer. O empresário dele, que inclusive é o ex-empresário do Kiki Oliveira, que até deu uma polêmica recentemente, que a gente conversou no canal, né? Mas é o mesmo empresário do Brian Rodrigues. E o Brian Rodrigues está fazendo uma forcinha para não ir. E o América também já está fazendo uma forcinha para não vender. Porque tinha um acerto lá de 15 milhões de euros, se eu não estou enganado. Já tinha um acerto já entre os clubes. E o presidente do América começou a colocar condições. Começou a colocar algumas situações contratuais que o Al Rayyan teria que cumprir também. Para quê? Para dificultar a saída, já que o jogador não quer, eles também não têm intenção de vender, então vamos fazer o seguinte, então vamos começar a dificultar a situação aqui. E esse é o ponto da história. O empresário faz força para o negócio acontecer. O clube, Qatari, quer o jogador. Agora, o clube mexicano estava vendendo porque o jogador queria, achava que o jogador queria, talvez. E agora, como o jogador já não está querendo, o clube também já não quer vender. Então tá um rolo muito grande essa história, está virando uma novela mexicana muito grande. E o Marcelo, na semana passada, em entrevista para o Léo Miller, né, conversando com o Léo Miller, não foi uma entrevista, mas uma ligação, uma conversa ali com o Léo Miller, já disse, ó, é semana que vem, é quarta-feira que vem. Vamos ver se o Marcelo daqui a pouco tem um sentimento diferente, avança um pouquinho mais, né, dá um pouquinho mais de prazo para essa história se resolver, mas a ideia dele é contratar, ajudar o Grêmio, no caso, contratando um jogador, até o dia 2, que é quando fecha a janela de transferências, para que esse atleta já fique à disposição do técnico Mano Menezes. Ontem, sexta-feira, é como se fosse um dia santo para eles lá do Al Rayyan, né, do país, no caso, e não teve um avanço significativo por conta disso, é como se fosse o domingo deles, nada funciona, enfim, é uma coisa mais religiosa e não teve nenhuma novidade. Tendência é que não tenha nenhuma novidade nesse final de semana, mas se tiver, claro que eu vou te trazendo aqui no canal. Tá certo, meus amigos? Te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, eu te plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Um grande abraço, desculpa pelo cenário improvisado, mas eu tinha que conversar com vocês e trazer as informações para a gente se manter sempre bem informado, tá? Grande abraço, até a próxima. Tchau.